Round 3 começando. Felipe Mício versus o Brian. Partida aí de Dimir Tempo contra Yorion Death in Texas. E o Brian já faz uma das cartas mais importantes da match. Que é o Vile. O Vile é muito importante aqui para deixar a vida do B um pouco mais complicada. Lembrando, né, o Death in Texas foi um deck que se transformou muito com o tempo. E hoje joga muito mais mid, por assim dizer, né? Muito mais pelo valor e tal. Olha que o Brian tá conversando, tipo, é Mono White, tem Cataclisma e tal. É uma outra pegada. Fiz agora Stoneforge. Terninho ali que pega permanentes históricas, né? Lendários ou artefatos, então pega bastante coisa. Deck do Brian anti-míssil, então vai ser foda. A Stoneforge é proxy? Não, porque você não pode usar proxy de uma carta que não seja reserva de list. Ela é alterada. Ela tá com as bordas alteradas. Bater ali primeiro. Fazer o tokenzinho. Mês pensando. Como é que eu vou desenvolver isso aqui? Vendo para qual linha que vai. Aqui, isso. Os vials também são alterados, tal, tem tudo isso. Tudo é meio borderless, né? Fez um Fatal Push. E, né, vai fazer aqui a trick clássica de vial. Você fica virando toda hora. Fica virando toda hora, o oponente nunca sabe se vai vir um bicho ou não. Como é que faz? Então, tem uma galera que tem essa pira, assim. Começo 2010, começou... Isso ficou bem popular no Brasil. Hoje em dia não é mais. Hoje em dia é mais normalizado, por assim dizer. Mas teve uma época que era muito comum. Porto de Rixada taxando esse daí. Fazia tempo que eu não via, viu? Isso comprou. Tem um Kaito ali na mão. Tá uma mão lenta. Ele pode fazer o Wasteland no Porto de Rixada. Ele não quis liberar um Battlegraph. As decklists são publicadas depois do evento, só, cara. Mas depois do evento elas saem no top 8, no MTG Top 8. Vai começar a exilar coisas. Chatinho esse bicho. Né, a vida do Battlegraph já não fica tão fácil. Flow State vai ficar mais difícil de encaixar pra dar muito valor. Realmente não parece uma match muito fácil para o B. Vai, ok. Vai exilar. Agora foi pra uma situação muito agradável pro Brian. Já tirou a ameaça do oponente. Tá taxando uma das manas ali do outro lado. E o míssil vai passar.
Vai zelar mais alguma coisa ali no Lions. Então vai indo para uma posição muito tranquila o Brian nesse jogo, né? Tá travando o jogo do oponente. Agora é bater, né? Agora é começar a tentar fechar essa partida. Esse que é o grande desafio. O míssil, quando ele não faz nada com a Wasteland, ele pode estar indicando que, né, alguma coisa não está certa. E o Brian meio que pareja bem isso e não ataca com a Apparition. Então, sobre alterações, assim, há uns 15 anos atrás, era muito popular isso. Muito mesmo. Hoje em dia é bem mais raro, mas tinha uma época que tinha muita gente fazendo isso. Especialmente essas que são para deixar a carta pro art e tal. Tentar comprar, vai fazer alguma coisa. Não, vai ficando nesse jogo assim. Tá sendo pressionado, mas não tá necessariamente sendo tomando um lock. Não, isso daí é manual. Então, que nem eu falei, tipo, a pira dessa época é isso. É ser manual. Por isso que nem eu falei, tipo, teve uma época que foi muito popular esse tipo de efeito. E vai incomodando ali o Brian. Tipo, achou uma linha de ataque. Isso tá mais se debatendo durante o jogo do que realmente fazendo alguma coisa. Que é a ideia do Death in Texas, né? Faz o oponente ter que ficar girando em torno de uma coisa que não tem nada a ver, enquanto você realmente domina a board. Aí o terreno ali. Vai fazendo de novo esse ataque jogando, né, em volta de Bowmaster. Pelo menos quando a gente fala, né, do valor realmente. Isso pode aqui levar a 2-2. É o que parece que ele vai fazer. E aí ele dá o Orc, né? Não o token, porque tendo outro Bowmaster, ele consegue dar um de dano ali de novo, mas aí ele cresce o token fica 2-2. Tem um combate mais interessante. Não é exatamente um deck que vai ficar comprando tantas cartas. Isso ajuda bastante pro Brian. Vamos ver se vai taxar taxa de novo. Então essa mana azul aí não tem vida fácil. E aí, aquela coisa, né? O Brian já tá com o Vial no máximo, onde você começa a trazer Yorion. Pensando se vai vir alguma resposta, se não vai. Um grande problema de encaixar alguma permanente boa aqui é que tem a Apparition pra ser blinkado pelo Yorion. Ah, mas é soltar um token 1/1. Pô, tudo certo, convenhamos.
Você troca essa token 1/1 por um Battlegorf? Sim. O míssil vai e passa. Acho que vai tentar outra jogada com o Bowmaster. E uma flauta ali para Wasteland. Não sei se ele tá pensando também em trazer finalmente o Yorion pra mão. Mas continuar taxando aquela mana é muito bom. Até o bloco. Dá pra imaginar bem outro Bowmaster na mão do míssil. Ele já deu o primeiro Bowmaster pra uma troca. O do token também, tipo, não vão fazer muita coisa. Vai pensando talvez em usar o porto, não ativar o terreno ali. Pensando como é que vai fazer algum desenvolvimento, né, enquanto tem uma Wasteland sendo usada. Mas Bowmaster. E agora vai tentar encaixar a frota. Engraçado que o míssil tem um Kaito que bem encaixado aqui é bem cômodo também. Indicando ali o que foi nomeado. Muito obrigado, Felipe Míssil. Um Wasteland. Pensa bastante o míssil agora, turno importantíssimo para ele. Pode encaixar um Kaito, travar o bicho ali, mas algumas coisas tem que dar um pouco certo. Pode Flow State, salvo engano, o modo mais simples, né? O modo Anticipate dele. Push agora no Lion Section. Hum.
No token /1. Interessante, tipo, ele tá tentando não dar a possibilidade do Brian tirar valor do Yorion. É bem interessante essa linha. E tem um bicho ali chato que tá incomodando o míssil bastante e tal. Mas se o Yorion for só, tipo, fiz um 4/5 voar aqui, concordo que é um pouco mais tranquilo. Mas assim, tá, pro jogo estranho que ficou assim, tá desenvolvendo bem. É que o Brian, né, teve uma hora que tipo, ele tava usando a mana dele só pra travar a mana do míssil e ir batendo. Mas o míssil foi bloqueando aqui, bloqueando ali e tal. Ficou faltando aquele desenvolvimento bom, meu. Tome, Leão. Torar agora, né, resolvendo a carta, obviamente. Solitude. E já vai dançar essa também. Agora o jogo engrenou. Agora o Brian começou a achar as coisas e a hora já fica bom. Dava, dava. Com a Feli, especialmente, né? Ele tá bem, bem de boa, assim. Mas foi pra ir fechando o jogo, né? Foi controlando, por assim dizer, o jogo. Então, 1/0 para o Brian contra o Míssil. Num jogo realmente, assim, bem seguro. Mas, né? Seguro morreu de velho. Falando um pouco sobre os decks, né? No side, né? O Míssil tem Battlegoyf, que pode ser legal. Consign, Force of Negation, Hydroblast, Doubt, Fatal Push, pode ser bacana também. Cage, disputa no Rod, Surgical e capturar pensamento. Não é o deck exatamente que você faz coisas muito impressionantes, não. Não é o tipo de match que você vai subir um monte de coisa, não. Pelo lado do Brian, ele tem Define Silence, Flauta, Fada Macabra, Path to Exile, que é muito bom, Cataclisma, Contempt Priest, Asterwood Canonist, Graph Digger's Cage e Surgical Extraction. Então, melhorar um pouco as interações. E já tá show o que o Brian quer fazer nesse jogo. Bom, já vamos preparando o jogo
Para o pós-side, né? Pelo jeito foi. Eles foram bem objetivos nisso. Acho que até porque não tem muito o que inventar também. Não é o tipo de match que nenhum dos sides pede pra ser muito incrível, não. E mana capturar pensamento. Tem uma Wasteland, tem Vile. Vile é a carta, viu? A tempo play do Vile é muito boa. Wasteland trabalhando pra variar. E Tamil. Que pode tomar uma solitude, mas não é o fim do mundo, não. Balnearados. Acho que nessa match Battle Royale é muito mais interessante. Então, você toma a remoção e fala, ok, tomei a remoção, vida que segue. E Stoneforge. Alguns equipamentos legais que o Brian pode pegar. Arm War, por exemplo. Exatamente nele que ele tá pensando. Eu basicamente faço Stoneforge, se você matar minha Stoneforge, faço Stoneforge de novo. O pior é que esse fenômeno acontece bastante, viu, Carlos? Cartas lá fora serem um preço, aqui o outro. Não é muito estranho esse fenômeno, não. E é dos dois lados. Às vezes alguma coisa aqui é muito caro, lá fora é muito barato. Às vezes lá fora é muito caro, aqui é muito barato. Tanto que tem a galera que é na pegada de especular e tal, essas coisas, né? Fica fazendo esse movimento. Então, tipo, aqui tá R$ 60, lá fora tá US$ 50. Vou comprar um monte aqui e levar pra lá. Mas é um movimento que tem que fazer muito, assim, pra valer a pena. E Murktide pra mesa. Esse aí, se tomar solitude, você ganha bastante vida. Já faz um outro equipamento que é importante. Destrói permanente, esse é muito bom. Tem o Consign, né? O míssil. Dá pra colocar isso em mente. Agora, esse Consign era pra solitude. Será que vale a pena fazer agora? Quem tá pensando no Brasil vai fazer alguma coisa? Não vai. Você pode estar lendo que o míssil já tem uma resposta, então ele tem que atrair uma primeira resposta ou comprar alguma remoção a mais para realmente encaixar. Nesse meio tempo, como ele ataque. Não é o maior mortade, mas é o mortade. 1000.
Pensando aqui o Brian. Então ainda tá nessa questão, né? Se vai fazer remoção ou não. E pensa bastante o Brian. Será que tem uma resposta? Será que não tem? Não tem, né? Mas a gente sabe. O Brian não. Um terreno na mão do míssil. Vai dar pitch. Tinha dúvida também do Kizzy lá, né? Vendo esse caminho aberto, agora ele pode até ir atrás de outra solitude e limpar a board. Daí falta um pouco de clock. Não, vai de férias. Pensa bastante o míssil nessa surveio. Ok, vai nessa não. Caminho é um caminho, mas né, tanto um prazinho de validade ali na cabeça dela. Landral passa. É, vai ficando estranho o jogo aqui pro míssil. O massacre faz muita falta nessas horas. Faz muita, muita falta. É a velha e tal. E bateu. O Master, exato. O Master aqui é pegado. Esse Bowmaster é doído. Tipo, o Brian consegue voltar com as jogadas e tal, mas é doído. Tem um bom backup aqui no jogo do Brian. Vai levar alguma coisa. É um bom Master. E pensa agora o Brian. Tem a Félia, tem o War, né, o pré-War Formal. Carta que gasta o meu caipirês, né? Pré-War Formal. E também vai lá.
já estoura, né? Precisa achar recurso míssil. O jogo tá muito no limite. E Ponder. Flipou. Então, é um ponto importante. Tem que resolver a Félia. Ele tem duas cartas que ele vai precisar resolver. Tanto Félia quanto o Formal War. Os de Félia. E depois virar uma dual. E dá push na Félia. Assim, estabiliza para uma situação mais tranquila, mas Formalware, de novo, né, tem um impacto muito grande na match. A match fica muito redundante em determinado momento. Equipou, dá block. E passa. Ganha um tempo agora o Missy, né? Uma das primeiras vezes que ele consegue respirar. Tem um brainstorm na mão, tem como desenvolver muito forte nessa match. Trazendo resultados aqui, né? O Daniel ganhou na mesa 1, ele que tá de Azores Félia. O Tomezinho ganhou na mesa 2, ele que tá de Dread. E o Ale ganhou na mesa 3, ele que está, obviamente, de Goblins. Pensando. Vou fazer o brainstorm, não vou dar um menos. Foi pro menos, pegou um consigne, é uma ideia interessante. E Battlegoyf. É uma linha. Battlegoyf é uma linha, consigne é uma carta muito boa também. Vai ter que passar por uma paredona agora. Pensa agora o Brian. O jogo tá muito bom, começou a ficar meio estranho. Battlegoyf é uma das cartas-chave. E faz. Firmware. Vamos ver se vai anular ou não. Aparentemente vai. Né? Anular a habilidade desencadeada. E tem esse ponto do consigne, assim, tem um determinado momento que o consigne é como se ele fosse um counter mesmo, porque se você tirar o ETB daquela carta, você tira muito da carta. Para que dá consigne no trigger do Yorion, mas não o que vai exilar, o que vai liberar as cartas, é maravilhoso. E dá-lhe Battlewife, agora o bicho fica agressivo. Vamos ver se vai tombar. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Achou o Battlewife.
Quando um Battle Royale começa a conectar o outro, aí o negócio fica complicado. Storm, eu acho que outro Battle Royale. Vai lentamente virando esse jogo, o míssil. E tal. O Battle Royale vai ficando maior, aí vai ficando mais difícil de controlar. Uma emoção. Daisy. Daisy de novo. E é isso. Vitória nesse game do Felipe Mício. Olha, jogo suado, jogo pegado. Mas vitória de Felipe Mício 1-1. A match que é complicada e ele consegue aí tirar um game dessa match. Vamos de G3, vai ter que ser um G3 mais rápido. Mas assim, teoricamente, né, a vantagem fica muito pro Brian nesse jogo, né? Esse jogo que enrola, tá? É porque o B tá se debatendo. Mas a vantagem fica pro Brian normalmente. E o Messi vai me ligar. Até aqui foi. Mana, Stoneforge e. Tá. Essa abertura, pô, você faz Vial, aí você começa a encaixar Stoneforge. Fica estranho, viu? O jogo fica estranho. Não tem outra maneira de falar. Where?
Misturando ali na mão, tem Daisy, que parece ser um Ponder, tem Wasteland, mas o Vile, cara, o foda é o Vile. Vile turno 1 muda tudo, tá ligado? A utilidade dos terrenos começa a te engolir e tal. E esse que é o grande desafio pro míssil dessa match. Espada em Arados, né? Também trabalhou muito no outro game, tem que respeitar. Se ele vendo como é que vai desenvolver, como é que não vai. Não, Wasteland, será? Isso pensando bastante. É esse que é o grande desafio. Tipo, o oponente sai te pressionando assim nessa match. Aí você começa, tipo, né? Não desenvolver o jogo. E você fica só debatendo, só debatendo, só debatendo. Parece que você tá correndo pra trás, assim, o tempo todo. Fazendo uma analogia futebolística, né? Em época de Copa do Mundo, como se não fizesse o tempo todo, basicamente. É o perigo de fazer marcando correndo pra trás. É muito. Você fica muito suscetível a erro. E o Brian tá pressionando ali a base de mana e tal, né? Fazendo coisas pra desenvolver. E o Vai ali, ó. É um time pra trabalhar. E ó como vem. E lá vem o beatdown. Ó o bicho vindo. Ó, no outro jogo, o Emano ganhou do Mendes. Essa aqui fica a nossa última partida da rodada. Vai tomar aqui um pouco de dano. É, zicando de mana tem alguma coisa. Mas assim, tem o Flicker Wisp na mão do Brian. Tem, acho que é o. Parece ser o Path to Exile. Deixa eu confirmar que tem Path na lista dele. Tem dois de side. Então, assim, é aquela coisa. Está zicado, pero não mucho. O jogo truncado, viu? Mas Murktide, que é um bom alvo para o Path to Exile. Não é o maior dos Murktides, mas né, também não deixa o Lion ali ser incrível. E passa.
Path to Exile. Flicker, exilou a Stoneforge. Então dá para buscar agora mais um equipamento, né, com utilidade, por assim dizer. Aqui é onde o Brian consegue avançar bem no jogo. Mas o terreno já tem um ataque muito bom. 6 de dano. Vai entrar uma Stoneforge no final do turno, que é mais uma vantagem. Dá para subir o Yorion pra mão, tá muito perto de fazer. 3 manas. E dá pra pegar mais um equipamento com utilidade. Vai indo por uma posição muito, muito boa o Brian aqui. 5 fica um número mágico, né? Questão com Solitude, com Yorion. Você vai pra uma posição muito agradável pra ganhar esse jogo. Mas olha, jogo pegado, viu? Indo pros 5 turnos e tal. Mas não necessariamente fácil. Pensa bastante que o míssil. Não conseguiu ainda uma janela interessante pro Kaito. Fazer brainstorm, flipar, mas, né? Brian tem como destruir permanente no próximo turno, então você tem que lidar com o Stoneforge. No quinto, o marcador do Vile também é coisa que fica estranha. Vai o MVP total dessa partida, assim. Tá vendo ali o que vai alterar, o que não vai alterar o míssil. Sobe até 1000, né? Que é o caminho que tem pra hoje. Dá uma Wasteland pro topo. Até porque manas não são esse grande desafio nesse momento. Pensa como é que vai encaixar esse jogo aqui o míssil. Quebrando a cabeça ele, pô, dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Mas estou bem curioso para ver como é que o Miss vai sair dessa, porque é bem difícil. E estamos já entrando em turnos, né? Esse é o último jogo da rodada. O State. Outflow State, agora esse no máximo. Pegou Push, mais alguma carta ali. Parecia ser muito boa, né? Porque foi rápido. Estamos em turno 1 no turno do Brian. Então entramos em 5 turnos. O objetivo do Miss pode ser só sobreviver. Arrancar um pontinho aqui para como está se desenvolvendo a coisa é uma vitória.
aquele empate, né? O míssil ganhou 1 ponto e o Brian perdeu 2 pontos. Acho que vai ativar a Stoneforge, exatamente. Faz o seu equipamento, destrói a Tamil. Mais 2 manas. Vai crescer. Bateu um tanto. Deixou a 2. Dá pra fazer Yorion. Podia até fazer no próprio turno o Yorion, que daí já voltava, se quisesse brincar alguma coisa. Mas acho que Stoneforge seria a grande carta para brincar, sinceramente. Dá pra fazer simplesmente o Yorion no passo, porque é um bicho 4/5 que voa. E tá tudo ótimo. Dá pra até fazer Solitude, tá? Habilidade na pilha, Yorion, né? Se o míssil achar múltiplas coisas aqui. Exato. Um dos perigos pode ser a jogada do Consigne, concordo plenamente. Você faz Yorion, tenta blinkar, tipo, 2, 3 coisas, aí o Consigne tira. Pra sempre. E aí você mata o Yorion também. Mas ele também pode fazer um Yorion beatdown. Teoricamente. Acabou fazendo passe, meu bicho 4/5 voar. Bateu. Com 0 mana. Parece ser uma boa jogada também. Vai começando dando um Fatal Push numa criatura maior. Preferência pagando essa mana. Desvio. Então, em último caso, vai diminuir o bicho. Fazer ele. Ele tá escolhendo o que vai exilar. Talvez ele tenha um consigne e tenta fazer uma jogada em cima disso. E aí ele tem uma remoção boa também. Mas não tem o que fazer. Então, o Míssil não tinha nada, aparentemente. Então é isso, vitória do Brian. 2-1.